Capítulo 3. Conhecimento e apegos. Se o apego ao que sei me cega para todas as opções disponíveis, então meu conhecimento está me controlando, está controlando minha intenção e está criando meu sonho pessoal no meu lugar. No entanto, ao adquirir a consciência dos meus apegos, surge a oportunidade de retomar o controle e de viver de acordo com minhas escolhas. Significados em constante mudança. Sou responsável apenas pelo que digo. Não sou responsável pelo que você ouve. Dom Miguel Ruiz. Os símbolos são representações que nos permitem compreender as experiências de vida uns dos outros. As palavras são símbolos cujos significados e definições dão forma às experiências e nos permitem comunicar o que sabemos. As palavras têm uma função fascinante, mas também muito necessária e útil. Elas são os símbolos primários que nos permitem entender uns aos outros e criar os compromissos que constroem o sonho de todos nós, o sonho do planeta. Tome, por exemplo, a palavra Sol. Em todas as traduções, esta palavra é um símbolo que representa a entidade que ilumina o sistema solar. Na tradição tolteca, o Sol representa a criação da vida, em que a Terra é a mãe, o Sol é o pai e a fusão dos dois cria a vida. O significado de um símbolo é derivado de um compromisso estabelecido por uma comunidade, uma cultura, uma nação e assim por diante. Uma definição é criada por consenso. Quando um número suficiente de pessoas diz sim a uma representação, damos a isso o nome de conhecimento. Por exemplo, agora você está segurando um livro. Livro é um símbolo que representa o objeto em suas mãos. Eu poderia apontar para um livro e você saberia o que é, porque além de poder distingui-lo diretamente, você tem uma experiência anterior com ele. Você ainda pode compreender o conceito de um livro e visualizá-lo, mesmo se não houver um na sua frente, em função de uma referência tangível anterior. Você não está se arriscando muito ao concordar que um conjunto de papéis com palavras encadernado é um livro. Entretanto, existem símbolos para ideias e conceitos que todos nós usamos de forma diferente com base em nossas percepções e pontos de vista. Amor, espírito, moralidade. Esses símbolos representam conceitos que são definidos por um compromisso, mas que nunca podem ser compreendidos plenamente por uma descrição ou explicação feita por outra pessoa. Esses símbolos são virtuais, pois são intangíveis. Quando usamos símbolos para representar conceitos, não importa se o consideramos bons, ruins ou neutros, estamos tentando dar forma ao que não tem forma. Quanto mais pessoas concordarem conosco sobre uma definição para um conceito intangível, mais essa ideia parece tomar forma. É por isso que nos referimos ao sonho do planeta como uma ilusão, pois o significado dos símbolos e das palavras que constroem as ideias e as crenças só parece sólido em função do acordo da maioria dos indivíduos que são uma parte dessa sociedade ou comunidade. Os blocos de construção da sociedade e a nossa identidade, como família ou nação, são maleáveis e estão sujeitos à mudança à medida que os sonhos individuais se fundem para criar o sonho do planeta, através de acordos e desacordos, sims e nãos. Por exemplo, quando um número razoável de pessoas se reúne
e concorda que um determinado comportamento é imoral, o que significa que elas já definiram o que significa ser imoral, essa crença fica parecendo mais sólida se for criada uma lei que reflita esse compromisso. Quem praticar esse comportamento após a criação da lei será rotulado de imoral pelo grupo que a criou, e se infringi-la, será devidamente punido. Mas esse consenso é uma ilusão, porque a ideia da imoralidade nunca deixa de ser virtual. Ela não existe lá fora, em algum lugar, existe apenas nos compromissos mentais que estabelecemos. Manter a ilusão, o símbolo e a crença arraigada requer o apoio contínuo do grupo de pessoas. Esse apoio contínuo é o próprio combustível que aumenta o apego do indivíduo a uma crença. Como a solidez de um conceito virtual é dependente do acordo, a necessidade deste ser real pode ser avassaladora e obsessiva. O apego à crença na forma de um símbolo pode se tornar tão grande que aqueles que a designaram não conseguem conceber a existência de qualquer outra crença que possa tomar o seu lugar. Estes símbolos parecem sólidos não só porque podemos concordar com esses acordos virtuais, mas também porque podemos agir com base neles. Quando tomamos medidas baseadas em nossas ideias, parece que as manifestamos como realidade. Mas o significado de um símbolo ainda é sempre dependente do acordo de um indivíduo ou sociedade. Por exemplo, houve um breve período de tempo em que uma tulipa era mais valiosa do que o ouro. No século XVII, durante a Idade de Ouro holandesa, o preço de uma tulipa era 10 vezes a renda anual de um comerciante de classe média. A flor exótica, que no século XVI fora levada do Império Otomano para Viena, teve uma alta demanda em função de sua beleza e logo se tornou um símbolo de status. Quando o vírus do mosaico da tulipa atacou a vegetação, fazendo um único broto de tulipa levar de 7 a 12 anos para florescer, embora também desse às tulipas infectadas uma aparência ainda mais exótica, o preço do bulbo disparou. À medida que o mercado de bulbos de tulipas se desenvolvia, as pessoas começaram a vender os próprios bens para comprar bulbos para depois revendê-los a um preço mais alto. Infelizmente, a paixão obsessiva pelas tulipas logo esfriou e o mercado entrou em colapso. Quando o acordo sobre as tulipas mudou, muitos perderam o patrimônio financeiro, resultando em uma recessão econômica de grandes proporções. Mas a tulipa nunca deixou de ser uma tulipa. O patrimônio financeiro foi uma ilusão. É da natureza desses tipos de acordo que suas definições estejam sempre sujeitas à mudança. Desse ponto de vista, podemos perceber o quanto as definições e os significados que atribuímos a ideias e conceitos são frágeis e transitórios. E também o grande poder que eles detêm. É justamente por isso que gastamos tanta energia tentando provar que nossa definição e nossa interpretação é que estão certas. Esse é o tecido que forma nossa realidade. No entanto, quando nos tornamos muito apegados a essa realidade e aos significados do símbolo que a construiu, não deixamos espaço para mudança e crescimento. Podemos até enfrentar, brigar, discutir com os outros e com nós mesmos para manter nossas crenças e definições da maneira como as coisas funcionam, nos tornando prisioneiros de nossas próprias crenças. É através delas que construímos a nossa história.
Não admira que desencadeie uma reação tão intensa. No entanto, com a consciência da natureza de nossas crenças, adquirimos poder de mudar nossas histórias e nossos compromissos. Como o conhecimento é a fonte que nos permite entender uns aos outros, ele funciona como um instrumento para podermos criar o sonho ou a realidade em que queremos viver. A intenção ou vontade é a forma que dá significado ao conhecimento, o que cada um expressa no sonho do planeta. Quando cada um de nós expressa algo, partimos daquilo que conhecemos. Ouça com atenção, mas receba todas as palavras e símbolos com ceticismo, livrando-se do apego ao significado e à verdade percebida que você aplica às palavras e aos símbolos, sejam os meus, os seus ou dos outros. Você terá a liberdade de voltar atrás e decidir por si mesmo se esses significados refletem sua experiência na vida. Além disso, se você realmente ouvir alguém expressar seu conhecimento, sem manter-se apegado ao que significam esses símbolos, terá a oportunidade de compreendê-los melhor. Apegos e autoimagem. Quando a minha família e eu estávamos para nos mudar do Arizona para o norte da Califórnia, minha filha Audrey tinha 3 anos e estava na pré-escola havia cerca de 1 mês. Ela amava sua casa e sua escola no Arizona, e por isso ficou aborrecida quando contamos que estávamos de mudança e que ela frequentaria uma nova escola. Não, papai, minha escola, minha casa, meu, gritou ela. Nos dias que se seguiram, ela se agarrou a tudo em sua vida, a nós, a seus brinquedos, a sua melhor amiga na escola e até mesmo à diretora da escola. Minha esposa e eu lhe dissemos repetidas vezes que ela ficaria bem, que frequentaria uma nova escola com novos amigos e que tudo daria certo. Quando fomos buscá-la na escola no último dia, Audrey se recusou a ir embora e se escondeu atrás da perna da diretora. Naquele momento, prestei uma atenção maior a ela. Imaginei como seria a situação do ponto de vista dela. Tudo o que Audrey conhecia iria desaparecer. O seu mundo, como um todo, estava para mudar, e ela não sabia quem ou o que iria permanecer. Ela agarrou seu amigo Léo quando ele se aproximou. Meu Léo. Finalmente, a convencemos de que era hora de ir, e ela, com relutância, liberou seu domínio sobre aquelas coisas pelas quais tinha tanto carinho. Quando nos colocamos em uma zona de segurança, onde nos sentimos confortáveis e protegidos, e quando temos uma autoimagem enraizada na mente, a pior coisa que se pode imaginar é que tudo isso desapareça. No entanto, isso acontece diversas vezes em graus variados ao longo da vida. Quando acredito que algo deva ficar em seu lugar exatamente como está, para que eu fique bem, é sinal que me tornei apegado e confundi essa coisa externa com quem sou. Se essa coisa externa muda, e afinal de contas tudo muda, como posso reagir? Se depositei toda a minha autoimagem nisso, então tenho que defendê-lo. Tenho que argumentar a favor disso. Tenho que propor definições e significado. Em suma, criei um apego. Sei que estabeleci um apego a algo exterior quando o medo da mudança toma conta de mim. Com a mudança, o mundo que conheço pode desaparecer e me jogar no desagradável breu do desconhecido. Mas a mudança é inevitável e ocorre várias vezes ao longo da vida. Terminamos um relacionamento, perdemos um emprego, mudamos de casa, ganhamos uma nova ruga, um fio de cabelo branco, ou vivenciamos a morte de um ente querido e assim por diante.
Se eu olhar para todas as coisas que associei à minha autoimagem, vou achar que minha identidade está nelas. O medo vem quando essas coisas são ameaçadas, pois através do meu apego as interpreto como parte de mim. Portanto, cria-se um apego para resistir à possibilidade dessa perda. Quando olhamos com atenção, podemos notar que sempre defendemos o objeto do apego de uma forma ou de outra. Cada um de nós está defendendo a sua definição do eu. É o que minha filha faz quando sai por aí dizendo meu. Não é só o objeto que ela defende, é também sua autoimagem. Fico feliz de poder dizer que assim que Audrey entrou na nova casa, ela ficou animada. Correu para o novo quarto e exclamou: "Meu quarto!" O desafio que tenho para você é mudar o seu compromisso, ver a si mesmo como um ser perfeito e perceber que não há objeto, ideia ou conhecimento de que necessite para ser completo. Você é perfeito, porque está vivo neste momento e sempre se transformando com a vida. Se conseguirmos nos ver como perfeitos do jeito que somos, porque estamos vivos neste momento, seremos livres. Os apegos não nos definem mais. Em vez disso, o conhecimento que adquirimos se torna uma ferramenta que pode nos ajudar a decidir de que forma queremos nos envolver com os sonhos, tanto os pessoais quanto os coletivos. E a forma de agir que escolhemos é a manifestação de nossa intenção. Observando sua história de vida, você pode notar que age de acordo com o que seu apego ao conhecimento determina ou que usa o conhecimento para agir com base na consciência do seu momento. Minha avó me perguntou há muitos anos: o conhecimento está controlando você ou você está controlando o conhecimento? Você poderá responder a essa pergunta sozinho quando souber o quanto está apegado ao seu conhecimento, às suas crenças ou a algo externo a você. Quando fui confrontado pela primeira vez com essa pergunta, eu não sabia que o conhecimento podia nos desviar do caminho e nos causar sofrimento, a menos que assumamos o comando. Não soube como responder à minha avó. Minha avó acreditava que cada apego criado por mim fazia com que o conhecimento me controlasse. Ela falava do céu e do inferno, dos demônios e dos anjos, de vários níveis de apego e das consequências associadas a eles. Esta era a sua linguagem, que tinha a ver com as experiências e com o contexto de sua vida. No próximo capítulo, vou explicar esses ensinamentos usando uma analogia que reflete o sonho moderno.